Na CLT, consolidação das leis do trabalho garante licenças e estabilidade para alguns casos de saúde. Veja, por exemplo, quais são os direitos da mulher grávida. Logo depois da demissão, a surpresa. Luana descobriu que estava grávida do primeiro filho. Ela era gerente de uma empresa no Distrito Federal e preferiu se manter afastada após o desligamento. Para mim era indiferente naquele momento. Minha prioridade era mais cuidar da minha gravidez, da minha estabilidade emocional, para não passar nada disso para o meu filho, né? O que muita gente não sabe é que nesses casos a trabalhadora deve ser reintegrada à empresa. É direito da mulher grávida a estabilidade no emprego, desde o início da gestação até 5 meses após o parto. Muitas vezes o judiciário, principalmente a Justiça do Trabalho, sensível com aquela questão hormonal e sentimental da mulher gestante, ela identifica muitas vezes que ela não tem condições psicológicas e físicas de voltar ao trabalho. E muitas vezes converte essa recondução ao trabalho, essa reintegração, em uma indenização. Outro entendimento da Justiça é de que a estabilidade da gestante deve ser atestada a partir da data de confirmação da gravidez e não da comunicação do fato ao empregador. Outros casos de saúde também garantem estabilidade no emprego, como os acidentes de trabalho. De acordo com a lei, o contrato com a empresa deve ser mantido pelo prazo de 12 meses após a alta médica. Isso para garantir que o trabalhador em situação de vulnerabilidade tenha tranquilidade para enfrentar a situação. Se eu tivesse tido toda a assistência que eu deveria ter no período da gravidez em relação à empresa para comigo, com certeza teria passado por coisas bem mais fáceis. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito trabalhista, Gáudio Ribeiro de Paula. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, um empregado que tem que se ausentar por algum motivo do seu trabalho durante um certo período por conta de um problema de saúde, quando ele retorna para esse trabalho, retorna para a função dele, ele tem algum tipo de estabilidade? Então, é preciso fazer uma distinção nesse caso. De acordo com a lei 8.213, artigo 118, ele tem efetivamente direito à estabilidade sempre que houver algo que se qualifique como acidente de trabalho. Então, para que ele tenha o direito à manutenção do emprego, é necessário que haja um nexo de causalidade entre esse acidente, essa doença, enfim, e a atividade laboral que ele desenvolve. Então, se houver uma doença que não tenha qualquer relação com o trabalho, não se reconhece a ele o direito à estabilidade. Por outro lado, se houver uma conexão com o trabalho, ele tem, pelo período de 12 meses após a alta médica, o direito à manutenção do vínculo de emprego. Vamos dar uma explicada melhor. Por exemplo, um exemplo prático, uma pessoa que tenha aí, por exemplo, que fazer uma cirurgia e tenha que se ausentar, mas isso não tem nada a ver com o trabalho dela, ela não tem essa estabilidade. Não. Mas se for uma doença, por exemplo, causada pelo trabalho, não só um acidente, porque a pessoa pensa que é um acidente, porque eu caí no trabalho e quebrei minha perna. Se eu adquirir aquela doença por conta do meu trabalho, isso tem que ficar comprovado? Tem que ficar comprovado. Uma lesão por esforço repetitivo, por exemplo. Se nós estivermos diante de uma situação em que essa lesão tenha decorrido das condições em que o trabalho é executado, nós vamos ter que reconhecer a esta empregada ou esse empregado o direito à estabilidade. Se fosse tratar de uma cirurgia plástica, por exemplo, estética, que não tenha absoluta conexão com a atividade laboral desenvolvida, não haverá o reconhecimento desse direito. Para a gestante é diferente? Então, a gestante tem o direito à estabilidade reconhecido no próprio texto constitucional, artigo 10, inciso 2º, linha B do ADCT. E, no caso da gestante, o que a jurisprudência consagrada na súmula 244 do TST afirma é que ela tem esse direito independentemente da ciência do estado gestacional, seja por ela própria, seja pelo seu empregador. Então, não importa se qualquer deles esteja ciente, a par de que a gestação ela vai ter direito à estabilidade. Nesse caso, então, não há absoluta conexão com o trabalho. A ideia aqui é proteger o nascituro, aquele que vai nascer, além, é claro, também de amparar a mulher numa situação de particular fragilidade em que ela se encontra nessa situação. E quando ela já passou por esse período de gestação, teve o bebê, cumpriu a licença maternidade, quando ela volta para o trabalho, também gera algum tipo de estabilidade? A estabilidade da gestante vai desde a concepção até 5 meses após o parto. Então, se o direito à licença maternidade for assegurado pelo período obrigatório mínimo, que é de 120 dias, efetivamente, ao retornar, ela tem ainda um período residual de estabilidade. A estabilidade, é importante ressaltar mais uma vez, vai da concepção até 5 meses após o parto. Por outro lado, se a mulher tiver direito a uma licença maternidade estendida, se a empresa aderir ao programa
a empresa cidadã, que foi instituída pela Lei 11.770, nesse caso, ela não vai ter um período residual de estabilidade, porque vai superar, né? Esse período de licença maternidade vai ser de 180 dias. É preciso deixar muito claro, entretanto, que durante todo esse período de licença, a mulher tem garantida a sua manutenção no emprego, em razão não propriamente da estabilidade, mas daquilo que se qualifica como uma garantia indireta de emprego, decorrente de hipóteses de interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. Tá ótimo, doutor. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Nós voltamos a conversar com o advogado Gáudio Ribeiro de Paula, que está aqui hoje no estúdio do Jornal da Justiça, conversando conosco a respeito de que situações a CLT prevê a estabilidade para o empregado. Doutor Gáudio, se o trabalhador estiver saindo do trabalho ou indo para o trabalho, neste deslocar, ele resolve dar uma passadinha num outro lugar, num banco, por exemplo, e sofre um acidente, ele tem direito a algum tipo de estabilidade ou ele perde? Como é que funciona isso? A lei define, entre os artigos 19 e 21, Lei 8.213, quais são as situações que podem ser equiparadas a sem trabalho. Por exemplo, a chamada doença profissional, que é aquela característica de algumas profissões específicas, a doença do trabalho, que é aquela que decorre das condições em que o trabalho é executado, e também entende que se trataria de acidente de trabalho aquele que se conhece como acidente de trajeto, de percurso. Então, no deslocamento entre a sua casa e o local de trabalho, ou do local de trabalho para a sua casa, pode-se reconhecer que o acidente aí ocorrido é um acidente de trabalho, dando a ele direito à estabilidade respectiva. Entretanto, é importante considerar que esse direito não vai ser reconhecido se houver uma interrupção, um desvio desse trajeto. Por exemplo, um caso concreto, que já foi examinado pelo TST, foi o de um empregado que estava a caminho de casa, mas resolveu passar na casa da sua namorada para enfim, fazer uma visita, e aí, nesse deslocamento, sofreu um acidente. Não seria considerado, nessas circunstâncias, um acidente de trabalho. Como que é feita a perícia nesse caso, para se ter certeza? Então, aí nós temos que avaliar qual que é exatamente o deslocamento, para saber se essa interrupção do trajeto foi uma interrupção sensível, significativa ou não. Porque se está indo para casa, por exemplo, passa na padaria, que faz parte do trajeto, então está chegando em casa e passa na padaria para pegar o pão, por exemplo. Se isso fizer parte do trajeto, e aí o perito vai saber afirmar isso, considerando a rota a ser percorrida como regra, por aquele sujeito, tempo de menor deslocamento, enfim, vai considerar uma série de elementos para saber se aquela foi uma interrupção do seu trajeto significativa ou não. Como é que funciona essa estabilidade, mesmo para um acidente de trabalho, durante o período de contrato de experiência? Houve uma mudança importante na jurisprudência do TST a esse respeito. A súmula que trata desse tema é a súmula 378, e ela passou a esclarecer que o direito à estabilidade nos casos de acidente de trabalho também deve ser reconhecido mesmo nos contratos por prazo determinado. Por exemplo, no contrato de experiência tem se admitido, assim como já há precedentes também reconhecendo que durante o contrato de aprendizagem seria possível. Agora, se se tratar de um contrato temporário, existe uma certa polêmica na jurisprudência, a jurisprudência em certa medida se divide, para saber se reconhece ou não o direito no caso, por exemplo, da gestante. No caso gestante e acidente de trabalho, o tratamento é muito parecido nesse aspecto. Mas, voltando à questão do acidente de trabalho, o direito à estabilidade deve ser reconhecido, segundo essa jurisprudência, mesmo se tratando de contrato por prazo determinado, como é o caso de experiência. É o que essa súmula 378 hoje afirma. Rapidamente, para a gente encerrar, doutor, qual é o prazo para se ajuizar uma ação de reparação disso? Então, se tratar de uma ação trabalhista em que se pretenda, por exemplo, o reconhecimento da indenização respectiva, da indenização pelo tempo de estabilidade ou uma indenização por danos morais e materiais, nós temos que considerar o prazo previsto no artigo 7º e 29 da Constituição, que é de 2 anos depois de extinto o contrato de trabalho, podendo o trabalhador pleitear os direitos relativos aos últimos 5 anos da data da juramentação. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o doutor Gáudio Ribeiro de Paula, que é especialista em Direito do Trabalho, e conversou com a gente hoje a respeito de estabilidade no trabalho. Obrigada, doutor. Até uma próxima.